ela é excelente condução na sala dos mantras, e nós temos, só um recado, né, nós temos sábado que vem, ao invés de nós fazermos, na verdade, ao invés não, nós vamos fazer o Srimad Bhagavatam, mas vai ser um quiz de perguntas e respostas que foram elaboradas no decorrer desse mês passado, em relação a um estudo que nós estamos fazendo sobre a natureza interna da pessoa Deus, ou Krishna, tá? Então, alguns detalhes da sua existência e algumas curiosidades sobre os porquês, né, de alguns dos atos de Krishna, alguns dos comportamentos, alguns dos fenômenos que acontecem na relação com Krishna serão tratados no sábado pela manhã. É uma excelente oportunidade para aqueles que querem ter os primeiros contatos com o aspecto interno do processo místico chamado Bhakti. Tá? Essa realidade ela é disponível para algumas almas que se interessam por ela. Tá? Tem alguns protocolos que precisam ser observados, né, para fazer essa imersão, mas, eventualmente, aquelas almas que se interessarem por esse tema podem assistir a aula no domingo, aliás, no sábado pela manhã, que esse vai ser o tema central, tá? Só lembrando que nenhum de vocês é obrigado ou devem se sentir obrigadas a se conectarem com o Vaishnavismo ou com o Krishna, tá? A sala dos mantras é uma sala eclética e recebe a todos. E o processo do Mahamantra tem uma função de tratamentos astrológicos para curar a família, curar as doenças, o problema financeiro, etc. Tá? Para resolver os nossos problemas locais. Tá? Então, isso é genérico. Então, não há... A sala dos mantras, ela não tem uma definição religiosa. A sala dos mantras, tá? E, agora, nós somos Vaishnavas. E aí, não tem problema nenhum falar do amor. Todos podem defender o seu amor. Mas todos devem ser livres para aceitar esse ou não. Tá? Então, sintam-se à vontade, não precisam pensar em vocês como sendo ligados ou ligadas ao Vaishnavismo, nem tampouco sendo seduzidas sutilmente para entrar para uma seita ou uma religião. Tá? Não é esse o propósito da SEVA, nosso propósito é educacional. Nós temos um CNPJ registrado no governo e nós correspondemos a essa função. Nós optamos por não colocar no estatuto o termo religião, para justamente deixar qualquer pessoa à vontade para fazer parte do nosso processo de sadhana, que é um pouco mais completo que praticar uma religião. Tá? Sem necessariamente você se vincular a uma delas. É um processo de futuro. Então, de vez em quando eu faço esse lembrete para que todos vocês tenham consciência da nossa responsabilidade moral e psicológica em relação a vocês, em relação aos tratamentos que nós realizamos com relação aos mapas de vocês. Tá? Não tem essa prerrogativa de que vocês devem se tornarem Vaishnavas. Muito embora aqueles que se tornam Vaishnavas são muito raros e muito auspiciosos na humanidade. Então, e não é fácil ser um Vaishnava porque requer ahimsa, requer concentração e satisfação em ser feliz. E isso não é um efeito tão simples assim. Mas aqueles que desejam podem alcançá-lo rapidamente com orientações apropriadas. Ok? E claro, né, tem que, como um bom jardineiro, deve-se entender uma instrução extremamente importante, que é a seguinte: o que mata a planta é o sol escaldante, o excesso de água, os insetos? O que mata a planta? Nada disso mata a planta. O que mata a planta é a negligência do jardineiro. Tá? Então, aqueles que são jardineiros conscientes não têm as suas plantas ressecadas ou mortas pelas funções externas. Então, aquele que deseja progredir espiritualmente deve tomar precaução a um sol escaldante chamado orgulho. Ao mesmo tempo,
deve-se tomar muita precaução com um verme que apodrece as raízes, chamado letargia. Então, letargia e orgulho são duas condições externas à planta que matará o seu desejo de evoluir. Então, jardineiros, jardineiras, fiquem atentos. Muito bem, então agora eu vou fazer o mantra do verso e vou concluir então com a interpretação, tá? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Então, muito bem, eu vou ler em sânscrito. Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 48, 44. Esse capítulo chama-se Jnana Yoga. Jnana Yoga. Vamos lá. Purvabhyashena tenaiva viyatehi avasho apisa Jnanasu api yogasya shabda brahmati vartate prayatnat yatatmanastu yogi samudati bisha aneka jamna sammidas samsidas tato yati paramgatim. Tradução. Versos 44 e 45. Em virtude da consciência divina de sua vida anterior, ele automaticamente se sente atraído aos princípios iógicos, mesmo sem buscá-los. Tal transcendentalista inquisitivo está sempre acima dos princípios regulativos das escrituras. O que significa isso? Significa que uma pessoa alfabetizada não precisa submeter às regras da escola que obrigam o aluno a sentar na mesinha. Ele já assimilou o conteúdo quando ele era criança, estava sendo alfabetizado. Então, esperar que um adulto que é alfabetizado se comporte como uma criança no jardim de infância, ou nos princípios da sua evolução, é contraditório e contraproducente. O Senhor Supremo não é ininteligente ou irracional. Aqueles que se assimilam o conteúdo primário podem passar para próximas fases. Aqueles que não assimilaram precisam fazer a primeira fase, mesmo que se sintam adultos. Se o comportamento for infantil, o universo entenderá isso como um aluno repetente e aplicará didática equivalente. Isso é racional, não é nada pessoal. O universo ele é uma máquina orgânica, baseado em moléculas de carbono, praticamente. E a máquina, que é o universo, semelhante a um útero, tem uma função inteligente algorítmica. Ela computa valores algorítmicos através dos vapores quânticos que as almas produzem ao criarem karmas. Então, aquele que fracassa numa vida deverá renascer, né? O jardineiro negligente deverá replantar a planta e recomeçar novamente. Pode-se pensar assim, mas então, Devananda, mas aí está tudo bem. Vou nascer numa família rica, piedosa. Pô, na verdade, isso era tudo que eu queria. A pessoa pode pensar assim, né? Ingenuamente, pensar assim. Para aqueles que são condicionados, isso não é ter um pensamento ingênuo, isso é o máximo. Para aqueles que são autorrealizados, isso é a ingenuidade de uma criança. Por quê? Imagine que você está num hospital e você tem um plano de saúde. Aí eles te colocam num quarto, com TV, com ar-condicionado, sozinha. E com uma janela para você ver os carros passando.
Qual é a sensação que você tem? De que você está muito bem. Você está lá no seu quarto privado, quando todo mundo está no geralzão, e você está ali. Do seu ponto de vista, você se sente afortunado. Do ponto de vista de quem está jogando futebol, ou surfando, ou nadando na praia, ou tomando sorvete com o filho, a sua situação não é assim tão afortunada. Então, não pense que estar numa prisão, numa cela particular, é algo que proporciona felicidade. Só é alívio do sofrimento. Imagina uma pessoa que é amarrada a uma cadeira e é colocada na água. Ela é levada até o fundo da água e ela é mantida lá por algum tempo. Então, quando ela está quase perdendo os sentidos, ela é tirada da água e ela respira. Aquele respiro é uma grande felicidade. Será? Ou é apenas alívio do sofrimento? Então, aquilo que nós consideramos felicidade, enquanto nós estamos iludidas pela fumaça, que é a ignorância, nós consideramos felicidade. Quando essa fumaça desaparece, nós entendemos que a felicidade é um estágio para muito além do alívio da dor. Então, o yogi que não evolui uma vida, nasce sim em famílias prósperas, com facilidades materiais. Mas qual é a finalidade dessas finalidades? Como deve ser utilizado esse bom karma? Porque muitas de vocês aqui na sala têm um ótimo karma, têm um excelente bom karma. E isso não tem problema nenhum, é fruto do seu esforço na vida passada. Beleza física, inteligência, recursos financeiros, filhos prósperos e saudáveis, tudo isso é resultado do seu bom karma, da sua atividade piedosa realizada na vida passada. Então, o tempo disponível que sobra para você, por você não ter que se preocupar com as questões técnicas da manutenção básica da nossa dia a dia, é ocupar-se em cultivo do espírito, conhecimento, que cura da ignorância, o avidya. A ignorância é a doença mais perigosa para o ser humano. Ela mata e você morre e renasce, ela mata novamente. Você morre e renasce, ela te mata novamente. Ela é uma doença intrínseca à letargia. Então, liberte-se dessa doença e deixe de morrer. É só tratar. Toda doença tem cura quando tratada apropriadamente. A poliomielite sacrificava o coração das mães e as perninhas das crianças, a paralisia infantil. E era considerada uma fatalidade do destino. Mas hoje em dia, no Brasil, pelo menos, a paralisia infantil está erradicada, com a vacina do professor Dr. Albert Sabin, que, inclusive, por curiosidade, se casou com uma brasileira. Ele veio ao Brasil para dar uma palestra, se apaixonou, porque as brasileiras são apaixonantes, né? Inevitavelmente. E aí ele caiu nas graças da felicidade brasileira. Se casou com uma brasileira. O médico que descobriu a vacina contra a paralisia infantil. Imagina a atividade piedosa que esse homem realizou por aliviar o coração das mães. Entende? E como bom karma, ganhou uma esposa brasileira. Parabéns. Ok, muito bem. Voltando aos assuntos sérios, porque isso aí é Big Brother, isso é fofoca, gente, né? Mas de vez em quando também, só para temperar aí o nosso astral. Mas é isso, tá? Então, o bom karma que nós temos nessa vida tem uma função para que nós estejamos libertos ou livres para cultivar o conhecimento que purifica e alinha o espírito com o espírito superior, que é o Supremo. E a missão do Supremo é que as almas libertem-se da ignorância e vivam eternamente com ele no mundo que é lindo e prazeroso. Porque ele é também fã da Maria Bethânia, ou a Maria Bethânia é fã dele e não sabe. Porque ambos falam a mesma coisa. Como eu sou feliz, quero ver feliz quem andar comigo,
vem. Eu não sei quem é fã de quem, mas parece que os dois falam a mesma coisa. Então, eles estão pareados. Pelo menos, o tema foi ventilado. E combina muito bem com o Krishna. Ou com o Supremo. Como ele é feliz, ele não tem receio de que outros se aproximem dele. A pessoa que é feliz não tem resistência, não tem imunidade, não tem maldade. A felicidade dá uma autossegurança que a pessoa sente que é capaz de resolver todos os problemas, né? Esse sentimento de segurança, muitas vezes, a maioria dos casos, vem do fato de que a pessoa está ligada a Deus. Ela se sente imbatível, ela se sente capaz de resolver todos os problemas que surgirem na vida dela. Então, a pessoa suprema não tem inveja da felicidade das almas. Ele não deseja que as almas fiquem presas na ilusão. Isso é um absurdo pensar que o destino das almas é ficar nascendo e renascendo no mundo dos mortos constantemente, sem uma definição. E também a ideia de que esse processo é demorado, ele é demorado porque as almas são letárgicas, mas uma vez que a decisão é tomada, é muito rápido, basta uma única vida. Nessa mesma vida, você pode se liberar. Uma vez que a decisão é tomada, a liberação está disponível, só precisa preencher os protocolos. E eu não estou falando com base na minha autoridade pessoal, porque como o conhecimento está comigo, então também passa a ser a minha autoridade, também naturalmente por osmose. Entretanto, essa é uma afirmação das Escrituras, faladas diretamente pelos homens santos autorizados, que receberam essas instruções diretamente dos devas, que são portas-vozes do Senhor Supremo Vishnu. Então, isso não é retórico e nem uma tentativa de preencher o seu coração com uma esperança paliativa. Tá? Isso é objetivo. Se não fosse assim, eu não falaria para vocês, porque, francamente falando, eu não tenho nenhum interesse em cultivar conhecimentos laboratoriais, superficiais, de experiências. O tempo é muito raro e precioso para ficar fazendo experiências aleatórias, assim, superficiais com a realidade. O tempo passa rápido, são só 70 anos, 100 no máximo disponível para você não ter que voltar a renascer como ser humano e passar por tudo que você já passou na vida, novamente. Então não dá para vacilar. Nós não temos tanto tempo disponível assim para ficar distraídos com a ilusão. Nós podemos viver com a ilusão e aproveitar o melhor uso disso. Mas absorver-se plenamente nela, entregando o seu destino nas mãos da ilusão, é um perigo. É como deixar filho solto. Tem consequências. Então vamos ficar bem atentos, tá, pessoal? Eu vou ler só o último verso aqui para nós encerrarmos, tá? Verso 45. E quando com esforço sincero o yogi ocupa-se em continuar progredindo, mas Devananda, o yogi está lá nos Himalaias, lá, aquela tanguinha, no frio, eu não vou dar conta disso. Não é isso. A palavra yoga significa ligar-se ao Supremo. Tem vários tipos de formas de fazer yoga. Nós estamos lendo um capítulo chamado Dhyana Yoga. O que nós praticamos na sala dos mantras é Mantra Yoga, que é um galho de Bhakti Yoga. Então, vocês, na sala dos mantras, estão atuando como yogis. E a técnica que vocês utilizam chama-se Bhakti e Mantras. Tá? Existem jagyas, mantras, yantras e tantras. São 4 pontos cardeais cobertos por técnicas de assimilação do absoluto. Nós praticamos mantra. É um dos caminhos. O mais suave, o mais colorido, o mais bem adaptado para mulheres e crianças.
Bhakti Yoga. E quando com esforço sincero o yogi ocupa assim continuar progredindo, limpando-se de todas as contaminações, olha lá, as ervas daninhas. Né? A letargia que apodrece a raiz e o sol escaldante que seca a planta, o orgulho. Continuar progredindo, limpando-se de todas as contaminações, alcançando a perfeição pela prática em muitos e muitos nascimentos, ele aí atinge a meta suprema. Krishna fala que em muitos e muitos nascimentos, o sistema protocolar prevê muitos e muitos nascimentos. É o sistema protocolar. Então, se você for seguir os protocolos, é muitos e muitos nascimentos. A senda de Bhakti é vamos colocar assim, um Black Friday. Tá? O que nós praticamos aqui é um Black Friday. Então você consegue o mesmo produto com muito menos esforço e com muito mais rapidez. Então, uma única vida é o suficiente. Há outras informações aqui, essa está falando do protocolo. Tá bem, pessoal? Muito bem, eu acho que por hoje está bom, né? Mais uma vez, obrigado a todas vocês na sala dos mantras, Bhakti Swamini, as minhas, né, alunas e também paciente aqui na sala. Seguimos então com a nossa auspiciosíssima Torre dos Mantras. Aproveitem o momento na Torre dos Mantras. A Torre